Semana passada. Boa noite a todos. É uma alegria sempre renovada estar aqui com vocês, com todos. Aqueles que irão, provavelmente alguém mais chegará para nos assistir, e aqueles que assistirão mais tarde. Nós estamos aqui na Casa Espírita Cristã, no município de Vila Velha, Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho, estudo minucioso, estudo detalhado do Evangelho. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 31, onde Jesus diz o seguinte: por isso vos digo, toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia que for feita ao Espírito, essa não será perdoada. E nós estamos acompanhando o estudo do nosso companheiro espírita, escritor, palestrante, compositor, Aloysio Elias da Silva, que tem um programa no grupo, ele frequenta, ele trabalha, é trabalhador do grupo espírita Eurípides Barçanufo, lá de Uberaba, e ele está desenvolvendo esse estudo minucioso do Evangelho, que ele carinhosamente denomina miudinho, porque estudamos versículo a versículo. E nós estamos acompanhando o estudo dele, nós assistimos o vídeo do estudo dele, que ele faz semanalmente, e vamos comentando a proporção que alguém deseja fazer alguma colocação, alguma reflexão, ou deseja acrescentar algo, lembrando-se de alguns fatos que possam servir de subsídios, servir de acréscimos, né, para o entendimento da passagem. Então, nós vamos aqui compartilhar. Nós provavelmente encerraremos hoje o estudo, o vídeo, que já estamos acompanhando há acho que 2 semanas. Mas aí, imediatamente, nós começaremos o outro, que prossegue o mesmo versículo. O Aloysio Elias está estudando esse versículo 31 do capítulo 12 de Mateus, em 2 semanas. Então, quando ele terminar esse, nós abriremos o outro estudo e prosseguiremos. Então, vamos lá. Eu pensei até em botar os dois aqui, mas eu não consegui botar os dois juntos. Vou ter que fechar e procurar depois, eu não consegui. Põe o som, para não esquecer, só para te lembrando. Aí clica 2 vezes aí. Em cima da imagem. Eu já cliquei em cima da imagem, agora apareceu. Então, vamos lá, meus irmãos, nós estamos aqui, nossos companheiros do coração, nossos irmãos, com quem sempre fazemos os estudos, e também com a nossa companheira que está nos acompanhando online, porque esse estudo é híbrido, ele é apresentado online e é apresentado presencialmente. Nós prosseguimos o sistema, o processo online, depois que nós retornamos às nossas atividades presenciais. Nós vamos só colocar aqui. E vamos, então, prosseguir. Deixa eu ver se está exatamente onde é que deveria estar. Isso mesmo. Está acabando. Está quase acabando. Exatamente, 58, né? Fazer o equívoco, porque olha só o resultado dessa postura. O homem forte. Ahá! Do que a gente lembra? Versículo 29. O homem forte e valoroso, que triunfara de muitos combates, começou a ouvir as interrogações do desânimo. Deitou-se e passou 100 anos sem levantar-se. Acabou a lição. Você se lembra dessa história? Deixa eu contar aqui para rememorar. É uma passagem, uma história do Ney Lúcio, né? Em que ele outro livro, em que vários espíritos, entre aspas, né? Na realidade não eram espíritos, personagens que simbolizavam as nossas imperfeições, né? Tentaram derrubar esse homem
fazer com que ele desistisse das suas atividades, porque ele era uma pessoa trabalhadora, que fazia muita caridade, ajudava muito ao próximo. E eles queriam, obviamente, as sombras estão sempre buscando derrubar a luz, né? Tentando fechar a luz onde ela existe. E mandaram diversos, eu não estou lembrando agora, sinceramente, cada um, mas, tipo assim, mandaram orgulho, mandaram a vaidade, e eles não conseguiram, porque eram imperfeições, defeitos, que vinham de fora para dentro. Então, ele barrava todos. Não, eu não vou me sentir isso, não. Eu não tenho orgulho de nada, não. Ah, vai dar, não. E tudo ele cortava. Finalmente, o obsessor, né, principal falou lá, vamos mandar um outro defeito que vai derrubá-lo. E mandaram o desânimo. E o desânimo acontece de dentro para fora. Então, conseguiram inserir nele, instalar nele o desânimo, e aí é o que ele acabou de falar. O homem ficou, dormiu, desanimou, ficou deitado 100 anos, morreu, não fez mais nada. Lembrando que nós devemos estar sempre alertas para com quaisquer ideias que venham fora das ideias do Cristo, as ideias do amor, do perdão, da compreensão, da tolerância, tudo que vier de ruim, nós devemos buscar afastar, para que nós possamos, e não é uma luta fácil, nós temos muitas imperfeições, né? Muitas. Sabia que a psicologia trabalha também falando isso aí? Sobre as ideias, esqueci o nome que eles usam, mas as ideias que são prejudiciais, que às vezes sondam o nosso psiquismo. A psicologia trabalha isso, quer dizer, ela faz isso sem saber, às vezes, que isso tem uma outra dimensão, né? Vamos dizer assim, que seria uma dimensão. Inspiração dos mestres, né? De luz, ciência, eu vi em algum lugar, isso não sei se ele fala, que a ciência está recebendo também informações, porque ela vai também ajudar a desvendar o plano espiritual para os homens. Então, até porque eles aproveitam isso, e a psicologia trabalha esse caso dessas ideias que vêm de terceiros, mas nem fala aqui de terceiros, fala de ideias que surgem, né? Brilhante. Para a pessoa aprender a se desvincular dessas ideias. E só lembrando, você também já falou isso aqui várias vezes, e agora eu vou pegar a sua fala. E Kardec, né, dizia que é a ciência que vai desvendar o mundo espiritual, é a ciência que vai fazer com que o homem acredite nos espíritos, na vida após a morte, porque enquanto se falar e não houver uma comprovação, porque nós sabemos, porque basta para nós a informação e nós temos essa oportunidade de assistir às reuniões mediúnicas, conversar com os espíritos, mas quem não tem, muitas vezes... Isso é assim. Exatamente. Então, tem que ser alguma coisa positiva que diga, ó, existe mesmo. Nós já estudamos o Evangelho tem 2000 anos. Tem muita gente que não teve tanto contato com o Evangelho. Tem que ter uma outra forma para eles poderem entender. Aí, como Deus é a sabedoria suprema, doa condições para que possa ser explicado de uma forma diferente para quem não acredita na área religiosa. É isso mesmo. E ninguém está desamparado. Não. É isso que eu ia dizer. Nós temos tantas informações, Deus nos manda constantemente, incontáveis, né? Ilimitadas as possibilidades que nós recebemos de aprender, de crescer. Nós não conhecemos. A gente observa o seguinte, que pessoas que não têm muito conhecimento, pessoas iletradas, vamos dizer, não é tão iletrado, não, porque consegue não tem muita estudar, né? Tem muita escolaridade, então essas pessoas eles assimilam, às vezes não, assimilam melhor do que um intelectual. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que
ficam filosofando pela vida inteira e não conseguem entender um mínimo da doutrina espírita. Aquele estudo que nós estávamos falando, fazendo ontem, né? Nós fizemos aqui, Chacur e eu. Então, Vocês falaram sobre o quê? falamos sobre Sobre o estudo bíblico. bom samaritano, falamos sobre o estudo medinho e trouxemos a parábola de bom samaritano. E aí tem uma frase que a gente tira do livro Renúncia, que Alcione fala, né? Como é que começa, né? O Evangelho, não. Ela é um Não, sim, não, eu estou dizendo a frase que ela diz. Vamos supor que é o Evangelho. Não é o Evangelho, não, mas é o conhecimento, não sei. Tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. As lições do Cristo, vamos dizer assim, eu não sei qual é a palavra. Tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. E é o que é vivido, né? É o que Egeu está falando aí. Quem não sente o ensinamento, ainda que conheça, que estude, né? Não vai meditar também, que não vai se interessar, mas pode pular esse passo aí, né? E não sente, se não sentir, tiver sensibilidade, não vai acreditar, não vai aceitar, não vai praticar nada. Eu entendo esse meditado como raciocinado, né? Sim. Pensado a respeito do Evangelho. Ou refletido. Exatamente. Refletido. Normalmente, o Haroldo, que faz uma palestra sobre esse tema, e esse tema foi colocado em 2021 para o CEL, que foi o Congresso Espírita de Uberlândia. Era o tema central. Exatamente. E o Haroldo diz o seguinte, que o conhecimento é você estudar. O conhecimento é de fora para dentro. A meditação é de dentro para fora, é você com você mesmo, é você refletir realmente sobre aquilo que você estudou e conheceu. O sentimento é quando você pega o que você leu, estudou, o que você meditou e sente, passa a colocar aquilo dentro de você, você já absorve aquilo. E, finalmente, você parte para vivenciar. Eu ouvi uma expressão interessante, é você usinar isso dentro de você. O que seria você como engenheiro? O que seria? Usinagem tem engenharia mecânica, é a minha área. Existe a máquina operadora, torno mecânico, foi o primeiro, e você pega uma peça, pega uma ferramenta e começa a usinar, ou seja, começa a desbastar, trabalhar para uma forma aquela peça. Conforme um projeto concebido. Como se fosse mas só uma peça de aço tão dinâmica para poder fazer aquela peça se transformar, aquela matéria-prima se transformar numa peça que vai ter utilização em alguma parte, ou num veículo. Aquela A questão gente vai na encarnação do Você se usinar. A imagem vai até mais longe. Ele fala que dentro da pedra bruta já está. O escultor só vai tirar as peças para poder aparecer só que está lá dentro. Por isso, a peça bruta. E concordas comigo que tudo existe? Tudo existe. Em tudo já existe a forma. Porque basta que essa forma seja materializada. A gente acessar o nosso software, o nosso programa. Você está, Quase isso, né? Quase. É verdade. O que é que você está falando aí, Yolanda? Não, que falando, né, que ele vê para depois desconfia. Aqueles artistas, até mesmo na tela, que ele não vê e sai fazendo para ver o que é que sai, são escultores, né, falando assim, medíocres, né, porque ele vai, bate, os bons é aquele que vê a peça bruta e vê a escultura lá, e aí ele só vai lapidando, né? Vai seguindo o que está na cabeça, né? Que tá na cabeça.
Eu estava assistindo você. Acho que não sei se era japonês, se era coreano, não sei. Trouxeram para ele um tronco de uma árvore imensa, veio carregado por um trator lá embaixo, uma coisa imensa. E toda disforme, né? Porque do jeito que ela fez ela no campo, ela uma forquilha para cá, outra para cá. Aí ele pegou a motosserra e já começou a trabalhar. Ele parecia que estava já incorporado. Estava tirando a sobra. E sem pensar, pelo menos eu estava junto, eu não estava pensando, mas estava pensando. Corta para cá, corta para lá, corta para cá. De repente, ele fez esculpiu lá acho que era um leão. Do tronco ele fez um leão, uma coisa linda. Meu Deus do céu. E a gente também e às vezes a coisa está visível e todo mundo passa ali no vê. Hoje eu estava assistindo um programa Em Movimento, que é um programa capixaba, né, gente? E o moço ele passou, viu duas pedras arredondadas. Daqui a pouco vem ele com uma lata de tinta, umas latas de tinta, e pintou na pedra uma tartaruga. A pedra menor ele fez o rosto, pintou os olhos, a boquinha, e atrás ele fez o casco. Falei, oi, tanta gente passa por aí e não enxerga o potencial da pedra. Coisa linda, né? Então, gente, vamos dar continuidade aqui para ver o que o nosso Aloysio Elias tem mais a nos dizer. Ele ouviu a sugestão, acolheu a sugestão, deitou e ficou 100 anos deitado. Agora eu quero ver quem é que estuda miudinho aqui com a gente há muito tempo. Vou repetir. Deitou-se e passou 100 anos sem levantar-se. O ângulo reto. Pessoal que não frequentava antes, o Honor Abreu. Ou seja, na realidade, ele falava muito do ângulo reto. Ele não deitou, vamos dizer, fisicamente. Ele simplesmente deixou a vida passar, não trabalhou mais, não fez mais nenhuma daquelas atividades que ele desenvolvia, esqueceu, porque antes, quando ele trabalhava, ele estava vinculado ao espiritual, né? Aos amigos espirituais, ao plano, exatamente. Muito interessante isso, gente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ele falava, olha, todas as nossas disposições e experiências no campo da materialidade, da praticidade, vestir, comer, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar a conta, isso é movimentação necessária, mas é uma movimentação horizontal, rasteira. A serpente se movimenta na horizontal. Agora, escutar uma música boa, conversar sobre o amor, sobre o bem com alguém, ler um bom livro, fazer uma prece, cultivar uma amizade, isso é tudo interação de natureza espiritual, bota em sintonia direta com Deus. É movimento vertical. Pessoas desanimadas, elas vão para o trabalho do mesmo jeito, elas comem do mesmo jeito, elas se vestem, elas pagam as contas do mesmo jeito. O que elas não conseguem, o que caracteriza o desânimo, é a incapacidade ou a atrofia no campo da verticalização. Conseguem preencher um formulário de imposto de renda, mas não conseguem fazer uma prece. Olha. Conseguem pegar o carro e levar na oficina, mas não conseguem sentar e bater papo com o amigo. Conversar com o filho. A capacidade que perdeu conseguem preencher um formulário de imposto de renda, mas não conseguem fazer uma prece. Uma prece. Uma prece. Conseguem pegar o carro e levar na oficina, mas não conseguem sentar e bater papo com o amigo. Conversar com o filho. A capacidade que perdeu, por desânimo, por desalento, por derrotismo, é a capacidade de se conectar com
Deus. É autoderrota. Entendeu, Tonzinho? Os 100 anos aqui é no sentido simbólico, né? O que o Neo Lúcio quer dizer é o que Jesus está dizendo ali, ó. Esse processo de relevar, ou seja, superar isso, transpor isso, é um negócio que vai demorar, não é um dia, não é 2 dias, não é 10 anos. É processo, às vezes, de mais de uma existência. Se a gente considerar a média expectativa de vida geral, o período de erraticidade, com sorte, esse cara era um cara virtuoso, vamos lembrar que ele era um homem forte. Com sorte, você desencarna, o período de erraticidade bate e você já reencarna com nova disposição. Se você for um homem forte. E, mais frequentemente, atravessa existências. Você levantou a mão? Não, né? Chiquinho, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Zelda. Boa noite, pessoal. Aqui temos Eliseu, Yolanda. Boa noite, Chico. Boa noite. Helena está aí junto com você, online. Beth, Estácio, Chatu. Ah, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Meu celular caiu dentro do Uber, por isso que eu atrasei a entrar. Celular caiu aonde? Dentro do Uber. Ah, meu Deus. Aí o Luciano ligou para ele, o cara atendeu e veio aqui trazer para mim. Ah. Vai entregar, né? Hã? Vai entregar? Já entregou para você, né? Já entregou, que eu tô assistindo dele, né? Ah, tá. Que ótimo. Por isso que eu não entrei. Oi? Isso acontece quando passa, a gente passa dos 60. Isso. Então, vamos lá. Gente? O Jó é típico, né? Aquela aposta entre Deus e os gênios maléficos, né? Quem é que faz o Jó deitar e não levantar mais, né? E começa um processo complicado ali, que é primeiro tira a fortuna, ele era um homem rico, né? Depois tira a saúde física, depois tira a família, e vai tirando, tira os amigos, o intuito era fazer o Jó deitar e não levantar mais, fazer ele perder a fé, a fidelidade, né, do emuná no hebraico, fides, o pistes em grego, fides em latim. Fé é um pacto, é um contrato, é um acordo entre nós e Deus. Assim, a maneira mais jocosa de definir um conceito teológico profundo, que é o da aliança, né, o conceito de teologia profunda, é a gente dizer assim, Deus chegou pra gente e falou assim, dá o seu dedinho. Agora não solta mais, tá bom? É esse o acordo, assim. A gente dá as mãos, eu não te largo e você não me larga. Esse processo que Jesus está descrevendo no versículo é quando a gente solta das mãos de Deus, aí Deus respeita o livre-arbítrio e fica com a mão estendida, aguardando nosso retorno. Mas a gente quer navegar por conta própria. E aí fica a deriva, né? Fica perdido. Sem Deus, é sem rumo. É embarcação à deriva, sabe? No mar. Ao sabor das ondas e da maré. Naufrágio. Isso. Fé, basicamente, isso da oração e da vigilância. Vigiar, gente, é uma outra expressão para ficar acordado, né? Jesus, isso, e aí você tem que ficar como? Fala que... Luiz, a Juju fala para mim. Vigia o Francisco aí, e eu pego e deito, cansado do jeito que eu ando. Mas dorme mesmo, que é o que os discípulos fizeram lá no horto.
Para eu não dormir, como é que eu tenho que ficar? De pé. O Wallace dormia em pé. Verticalizado. O Wallace O Wallace dormia em pé no ônibus. Segurou assim. Porque o Wallace, ele costumava dizer que... não, ele costumava dizer que não ia nunca conseguir botar o sono em dia. De tanto trabalho que ele fazia, ele ia emendando. Se o Wallace, por exemplo, ele tomava conta do som, aquilo que o Chico faz dele, o Wallace fazia. Eu tenho fotos de Wallace dormindo no som, assim, ó, com os braços cruzados, assim. Alguém podia achar que ele estava ali meditando, refletindo, com os olhos fechados. Estava dormindo. Quantas vezes na mesa? E era mesa, e um dos acidentes que ele sofreu, em frente ao shopping Vitória, há alguns anos atrás, foi porque ele dormiu no volante. Passou por cima do canteiro, ou parou em cima do canteiro. Não foi no dia em que ele foi ver o Halley, o Cometa Halley. Estava com ele lá na Barra do Jucu. Estava eu, ele, Edna, as pessoas também que estavam. Ele armou lá o telescópio e nós fomos ver o Cometa Halley. Aí ficamos até tarde. Não viram nada. Nós vimos, foi um monte de gente. Nós fomos lá para foi lá, não, foi lá e depois. Era uma morrinha que hoje está super povoado aquilo ali, eu nem lembro mais onde é que era aquilo ali. Você subiu o morrinho e lá em cima era um descampado. O Wallace levou uma parafernália lá, um monte de negócio enorme. E aquele céu que hoje você não vê mais, lindo de morrer. Nós ficamos ali, tinha o quê? Umas 40 pessoas, 30 pessoas, muita gente que deve assistir. E nós ficamos esperando. Por fim, vem ele lá. Mas mesmo a olho nu, dava para você... Aquela coisa bonita. Ai, gente, é muito lindo. A gente fica emocionado, né? Você vê um elemento da natureza, que acontece... 75 anos, parece. Mas você vê aquilo e você sente, justamente por isso, porque não é uma coisa que acontece sempre assim. A gente fica emocionado. Não tinha preço. Só vai ver depois, a outra encarnação. Olha só, aí a Dalmir virou assim, você deixa o pobre do Aloysio de boca aberta, de olho fechado. Ele assiste depois. O tempo todo vai escutar uma música boa, vai escutar o Tim Vanessa, né? Vai assistir uma palestra lá, vai assistir o filme do Divaldo, do Kardec, vai assistir a minissérie da Maria Madalena no Netflix, né? Ah, propaganda Netflix. Eu juro que esse canal é totalmente desmonetizado, viu, gente? Vocês já repararam, não tem nem propaganda no YouTube, viu, gente? Não ganha nada, é só pela indicação cultural mesmo. A minissérie boa lá no serviço de streaming, né? Vai ler Morro Alto. Bom livro. Morro Alto é um livro que ele escreveu, da autoria dele. Já leu, Gisela? Não li, não. Eu não tenho. Você tem? Eu comecei, quando eu tive a oportunidade de conhecer esse livro, eu entrei no site, acho que foi no site do Portal Ser. No Portal Ser. Né? Foi logo no início. E ali tinham disponíveis, acho que 3 capítulos. E eu achei que tão maravilhoso, porque o estilo, eu não sabia que ele escrevia tão bem. Um estilo semelhante a Guimarães Rosa, que fala sobre o interior, sobre a roça, sobre as coisas do campo, e de uma maneira muito assim, muito bom para escrever, ele é espirituoso. Eu fiquei encantada, e eu, inclusive, falei com ele. Ele disse, vou mandar um livro para você. Nunca mandou, mas também não tem importância. Mas eu tinha oportunidade, eu tinha vontade de ler, porque eu fiquei encantada com o talento, com o talento do Aloysio Elias como escritor. E músicas dele eu já vi também. Ele normalmente faz a música, não, acho que é a letra, né? E aquele amigo dele, cujo nome eu agora esqueci, faz a música. E ele já assisti. Vários gravaram um vídeo e eles cantaram ali umas 10, 12 músicas muito bonitas também. Gostei.
livro, né? Enfim, você vai cuidar da saúde psíquica. Se chama saneamento, higienização psíquica. Uma preocupação nossa, sobretudo hoje em dia, com sabonetes bactericidas, não sei das quantas, álcool gel, não é assim? Porque a gente não quer se contaminar, mas a gente esquece. Lembrando que nós estamos em 2019, ele ainda não sabia da Covid. E já se referia ao álcool gel, que a gente normalmente sempre usava, mesmo antes de Covid, eu sempre, lá em casa, eu sempre colocou na bolsa. E ele falou no álcool gel, não sabia ainda da Covid. Esquece que o psiquismo também se contamina com ideias negativas, com ideias de pessimismo. No mesmo Netflix que você acha eu lembrei da do Maria que fala na Madalena, psicologia, pensamentos disfuncionais. A própria psicologia já trabalha isso. As pessoas que têm pensamentos disfuncionais. Ela fica livre desses pensamentos. Não é fácil, né? também acha umas minisséries lá, né? Que é de pôr para baixo. O que a gente precisa fazer é usar o poder de escolha, de decisão. Jesus está colocando em pauta aqui nesse versículo justamente isso. Dizendo, ó, é escolha sua, ficar de pé ou ficar deitado. Como nós já estamos deitados já há algum tempo, o nosso esforço doravante é o de verticalizar. Tá bom? Esse é o recado dessa semana. Nós vamos dar uma pausa nesse versículo e a semana que vem a gente retoma com ele, porque ainda tem muita coisa para a gente ver sobre essa autossabotagem que a gente realiza com ideias de derrotismo, quando a gente desacredita de nós mesmos. Nós vamos focar bem nisso na semana que vem, sobre essa incapacidade de se achar capaz. Bom? Então, até a semana. Mas é muita coisa. Se fosse pensar nisso, já vai ficar realmente fazendo, vendo todos os vídeos dele. Tem muita coisa interessante. Cadê, gente? Cadê Ali o... no cantinho direito embaixo. Aí você minimiza mais para vou ter que minimizar, você tem razão, senão eu não consigo, não. Em termos, Você vai começar o outro. Sim, eu vou começar outro. Interromper o compartilhamento. Você interrompe para abrir outro. Aí você pode minimizar e ir lá direto no Google. Eu vou ter que ir lá, peraí. Esse número aqui é? Esse é o número 50. 150. No Google, você vai ou no... Você vai no... Não, eu entro no YouTube mesmo. Eu sempre entro no YouTube mais fácil. Não, no Google mesmo. Eu sempre entro no Google mesmo. Aí tinha bota 150. Mateus 12, 32. Cadê, gente? Não. Você vai muito chuva. Peraí, gente, deixa eu virar para cá. Vai chover amanhã. Vai sim. A previsão é de 90% de chuva. Eu acho que estão arrastando. Nós estamos precisando. Nós estamos precisando de chuva, né? Está chovendo até meio-dia, né? O ideal é que se chovesse de madrugada, bastante parado. Gente, cultura do mentor. A nossa torta aqui é muito boa. Não tem outra, não. É a melhor do Espírito Santo. Primeiro ele subiu, não sei se eles me lembram, mas não subiu. Não, a minha torta não. Eu não gosto. Eu só tenho que trabalhar. Beijo. Isso. Agora tá bom. Bom, boa noite.
Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, neste capítulo 12, que não termina nunca. Mas hoje nós encerramos a passagem do cego, mudo e endemoniado, né? Que na tradução do Haroldo Dutra é intitulada o Jesus e o Beelzebub. É o título que o Haroldo deu para essa sequência narrativa, né? Essa cena dentro da grande narrativa do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos para o versículo 32. Esse capítulo 12 é muito comprido, é enorme. Vê que nós assistimos 3 partes dele, né? E agora estamos terminando o terceiro. Portanto, estamos encerrando a passagem. Eu acho muito importante, que embora em todas as últimas reuniões eu tenha sempre recapitulado as reuniões anteriores, que na de hoje eu faço um panorama geral de toda essa passagem. Se fosse para definir em uma palavra a passagem, a palavra seria palavra. Mas ela no seu sentido bíblico, que nós vamos ver daqui a pouco, quando adentrarmos no versículo, que é muito mais amplo, muito mais complexo, envolve muito mais coisas. Mas basicamente o tema da passagem é a força do verbo. Primeiro porque começa com a cura de um mudo que era endemoniado, um mudo que era cego, mas eu acho que o núcleo da questão ali é a mudez. Porque ela indica que a palavra é um dom. A palavra é um grande dom que todos recebemos. Não entendi. E como todo dom, Às vezes ele fala meio para dentro mesmo. Peraí, deixa eu voltar aqui. deve ser vivida, deve ser... Ele fala baixo. O núcleo da questão ali é a mudez. Mudez. Porque ela indica que a palavra é um dom. A palavra Ainda não. A palavra é um dom. Todos recebemos. Como todo dom, como toda concessão divina, deve ser vivida, deve ser experienciada com responsabilidade. Né? Até o Chico, que por enquanto fala blá, 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 já deve usar a palavra com responsabilidade. Então fica quieto aí, menino. Tá ouvindo, Chico? Tá bom, filho? Então, como a palavra é um dom, Jesus faz uma análise psicológica. Aliás, já que nós estamos falando tanto da palavra, Jesus faz uma análise psicanalítica do contexto e das pessoas envolvidas nesse contexto. Eu me dei conta disso quando fui preparar recentemente uma palestra para a campanha do Setembro Amarelo da Rádio Fraternidade. Eu fui em Uberlândia fazer essa palestra, apresentei ela no centro de eventos lá do CDL, e foi muito bacana, porque o tema era sobre a valorização da vida e o subtítulo Estamos Juntos, né? A vida é importante, estamos juntos. E eu brinquei, eu falei com o Rubens, que me fez o convite, abraço para o Rubão. Rubens e Divina são os dois, o casal, né, que da Web Rádio Fraternidade, o Rubens e a esposa Divina, eles é que coordenam as atividades do canal. Eu falei assim, o problema... Acho que eles promovem aquele céu também. Eu acho que são eles mesmo. Eu estava vendo, realmente era... O Haroldo falou, e aí, Rubens, eu posso falar? Eu disse, não, pode. Qualquer presença, não vamos lá operar. Uma caravana, celular. Estopar, nós organizamos aqui, aluga-se um ônibus, tem que conversar lá com o Guilherme para arranjar um lugar lá, ou centro espírita, para ficar todo mundo. vamos lá visitar o Bebi não, ele não Verá. Deu verão. até certinho. Sempre bom. Sabia. Eu falava de manhã, ia na exposição e voltava à tarde, de bem. A exposição era próxima da casa do Chico, eu só fiquei sabendo disso muito mais tarde.
do Chico Xavier. O Beraldo tinha essa exposição de gado. E o Beraldo E que dá a tônica de toda a problemática que a gente vai discutir é o estamos juntos. A grande questão é a convivência, é o estar junto, é o estar com. Podia programar, desculpa falar isso, podia programar para ir no próximo céu, que seria em janeiro de 2024, sempre em janeiro. Congresso Espírita de Uberlândia. Quem sabe? De repente nós vamos estar de recesso, aproveitando. Tem que abrir a inscrição, tem que fazer na hora. Nós tem que se inscrever. Porque muita gente. Com certeza. Gente, não pode ter lugar, fala. Com certeza. Deixa eu dar uma cheiradinha. Abre e fecha logo as inscrições. A vida em si ela não é problemática, a existência em si. O problemático é que a gente vive ela enquanto o outro vive a dele. Então as vidas são compartilhadas. Há uma coexistência, há uma convivência. Esse é o desafio. E nessa convivência, aquilo que permeia, aquilo que media as relações, fundamentalmente é a palavra. Entendeu? Aí eu tive um insight, falei, poxa vida, nas últimas reuniões do Mildin, nos últimos episódios da série do Mildin, eu tenho um material rico nas mãos que pode ser o pano de fundo dessa fala minha em Uberlândia sobre o Setembro Amarelo, sobre a valorização da vida, sobre a problemática, né, das ideias de autoextermínio e tudo mais. O Rubens e a coisa são lá de Uberlândia. São de Uberlândia. E Rubens é divina. Porque olha só, gente, raciocinem comigo. A passagem começa com Jesus realizando um grande feito. Tá, até aí tudo bem. Lembrando que ele está se recordando, está fazendo uma recordação do capítulo 12, principalmente nesse último item, que fala sobre a cura do mudo e do surdo, né? Surdo-mudo. Então, ele está lembrando como foi cada versículo, cada item. Na sequência, esse grande feito, a cura do cego, mudo e endemoniado, desperta uma reação na turba. Qual que é a reação da turba? Ó, filho de Davi! Ali Jesus já detectou um traço de fragilidade psicológica na turba. Jung vai trabalhar com isso. Né? Na palestra lá eu expus um pouco da teoria do Jung sobre essa questão. Qual que é a questão? Sempre que nós temos intimamente uma postura emocional de insegurança, aquele que revela segurança naquilo que faz, no jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de sentir, aquele que tem o que me falta, se torna para mim referência. Mas numa relação de referência que é patológica. Eu não preciso ser enquanto o outro for. Eles fazem uma referência a Jesus como filho de Davi. Aquela expectativa messiânica do rei todo-poderoso. Eu não preciso ser forte, eu não preciso ser competente, eu não preciso ser dedicado, eu não preciso ser nada, enquanto ele for por mim. Essa relação com a figura de Jesus não é saudável. E assim, multidões e multidões, né, à toa que a passagem cita a multidão, tem essa relação com Jesus. Ele é o Salvador, então ele resolve os meus problemas. Até hoje, é visto como nas outras agremiações religiosas, como sendo aquele que vai me salvar. Basta eu ir lá na igreja, tudo, orar, cantar, aleluia, e saio, vou embora e ele está me salvando. É verdade. E uma figura também É isso que ele está falando. Uma figura muito emblemática também é o Papa, a figura do Papa. Muita gente coloca muita fé, muita esperança, né, na figura dele. Hoje, não sei se vocês viram, ele saiu do hospital. Não vi.
E uma mulher se atirou nos braços dele, porque a filha morreu ontem. Então, ela queria consolo, conforto. E aí ele, o homem, saiu do hospital. Nossa, coitado. Ele abraçou ela deitou aqui, meio chorando. Quer dizer, para ela, seria ele o remédio que ela estava precisando. Não pensou que o homem estava fragilizado, estava saindo, não. Aquele é a figura, ele é o santo, né? Aquele que vai resolver os problemas que a gente vai lá, a bênção dele vai Resolveu minha vida. Exatamente. Então é isso aí, com Jesus muito mais, né? Muito maior a expectativa. Engraçado que eles têm uma fé, né? Mais tipo assim. Esse pessoal. Deixa para ele resolver e eu não preciso tocar nada. Exatamente. É interessante isso. Interessantíssimo. Viu? A versão pelo É, o Estado está lembrando aqui, a versão assim. exatamente, é verdade. É porque o Aloysio está falando que o povo, normalmente, transfere todas as expectativas para uma determinada figura, no caso, Jesus, o filho de Davi. Ah, ele está lá, ele é poderoso, eu não preciso me preocupar. E Então, fica. a versão que eles ouviram, a Helena está encostando no ouvido da prova. Tá dando para você ouvir, Helena? Acho que tá. Mas a Helena ouviu ele falar isso, não ouviu? Que as pessoas colocam, o povo coloca a expectativa na figura de Jesus. Eu estou falando só, estou contando para Egeu aqui que ele deu uma saidinha. E Não, eu estou ouvindo, sim, achei muito interessante, até porque que ele falou uma dependência psicológica, né? E também eu lembrei de uma cena do Chico Xavier, né? Que ele abraçou uma mãe, né? E ele falou, eu chorei junto. Então, quer dizer, que também colocava em Chico Xavier e em outras figuras, né? Essa interdependência, né? É de nós, seres humanos, também fazermos isso. É uma questão de fragilidade, né? É o que ele está falando, né? Jesus percebeu que a multidão, quando falou, é o filho de Davi, a fragilidade da multidão. E realmente a multidão é Fragilidade, a fragilidade. Muito profundo. Mas eu estou encostando o ouvido mesmo, porque fica baixinho. Aí eu vou encostando o ouvido. Já que falou certo. É verdade. Deixa eu ver se eu consigo, de repente, Mas às vezes, com o fone de volume ouvido dele fica aqui, melhor, Helena. Eu tenho agonia com fone de ouvido. Por isso que eu não uso. Bom. Ah, tá. Eu gosto. Gisela, ainda hoje as pessoas, as religiões, né, que pregam que Jesus é o Salvador, e diz que ele morreu por nós na cruz. Então, se apenas você crê, você está salvo. Né? Isso. Nós não é bem assim. Não é bem isso. Não é bem assim. É verdade, não é não, mas é a crença deles, e isso aí passa de pai para filho, né? Dentro da religião, da próprio ambiente, eles vão O beabá que eu te falar é o beabá, né? Se já é o beabá, já é o primeiro passo. Com certeza. Até conseguir entender. Hoje a gente sabe que não basta. Hoje. Outrora, nos alimentávamos com isso. Né? Nós nos alimentávamos que as mato, eles achavam que era, às vezes até bobagem. Bebia todo o vinho. Já tinha cirrose depois. Aí, não, a gente ia confessar, né? Padre, que não é meu filho. Claro. Falando desse jeito. Reza lá. 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Está tudo resolvido. Bom, né? Bom, né? Não era bom? 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Você nem rezava os 10 coelhinhos. Você enganava o padre e si próprio. E a si próprio, verdade. Muito. Para saber mesmo. Ô, Gisela. E outro ensinamento também errado, né, estranho, é que se você frequentar a religião tal, né,
até morrer você vai estar com Jesus, vai encontrar com Jesus. Aí na reunião mediúnica veio um espírito recém-desencarnado de uma dessas correntes religiosas e que queria ver Jesus. E falou, não, mas me prometeram, meu pastor falou que eu ia ver Jesus, eu quero ver Jesus. Aí, O complicado. problema principal é esse, né? Que eles ficam com tanta a expectativa e a crença naquela situação tão forte que às vezes perturba mesmo o espírito, né? Ele cobra aquilo. Esses líderes, não falando mal, não pode aqui falar mal de religião nenhuma. Com certeza. Seu valor, né? É apenas citação para estudo. Mas esses líderes religiosos, os pastores, né? Eles são feitos em escolas especializadas para usar um magnetismo com muita propriedade, até a própria entonação. Você observa que eles quase obedecem a mesma linha, né? Que aqueles altos, baixos, as pregações, gestos, mãos, tudo isso exerce uma influência, são um certo apetite. Observa o Edir Macedo. Isso tudo faz parte de todo o pacote que eles recebem em orientação. E vai passando de um para o outro. Então, uma palavra, às vezes, não é tão só a palavra. É a forma como essa palavra ela fala com tanta certeza, entre aspas, que isso fica impregnado nas pessoas. Ô, Egeu, E você falando isso aí, eu lembro que uma vez eu liguei numa dessas TVs do Edir Macedo, né? E ele estava falando o seguinte, ele falou, rapaz, o cara realmente tem um poder tem um magnetismo forte. Ele falando assim com o pessoal, se você não der o dízimo, você está roubando de Deus. Gente, tá quase... Ó, se alguma coisa for assistir essa nossa palestra... Deus sabe. Quase que eu meti a mão na carteira e já ia tirar o dinheiro já. Pois é. Mas é a forma que é falada, e veja bem, para muitos fiéis, isso faz um efeito até até positivo, né? Porque eles estão precisando daquilo. E, por outro lado, isso não é inválido, né? Vai perder o seu valor. Não, muitas vezes até esse dinheiro que eles estão transferindo para a igreja pode até realmente ser utilizado com obras, né? Claro, Evita até que a pessoa gaste com outras coisas que não tem. Eu acho que Deus tira. Não pode falar não, de forma alguma. Pelo contrário, as religiões são ela tem um objetivo muito forte. Eu acho que o importante é a pessoa estar ali fazendo prece, acreditando. Uma coisa positiva e boa é realmente aquilo que é o mais importante, a fé da pessoa, né? Não importa a religião que ela está, que muitas das vezes ela está na religião A ou B e às vezes tem muito mais fé do que aqueles que se dizem uma religião melhor. É verdade. Quem pode dizer que, nesse contexto geral, aí, as religiões, quantos que já tiveram até sua cura, tiveram um despertamento, a tua conduta, e uma série de coisas. Eu tinha, por exemplo, e tinha 10 filhos. Os filhos, cada um mais torto do que o outro. E ele era muito fervoroso na igreja evangélica dele, e ele levava os filhos. Ele acabou endireitando muito os filhos dele e levava essa religião. Se deixasse solto, os filhos dele tinham demandado. É um remédio. Esse é um exemplo. Tem vários. Tem vários exemplos. Com certeza. Inclusive,
esse tipo de orientação que eles recebem ajuda muito a controlar, Educa né? a Educa. parte moral. Exatamente, a controlar, exatamente. É um freio. É o que a pessoa ou as pessoas estão precisando daquele momento. Exatamente. Exatamente. Não nada está fora do lugar, está tudo muito bem coordenado. Sabe, eu sempre ouço, eu vejo aqui a figura de Paulo, né? Macedo, eu estou dando até nomes, porque são pessoas mais, né? Aí você pegou pesado em Paulo. Não, mas eu estou querendo me referir a uma situação. O de Macedo, ou sei lá, um pouco qualquer, que realmente hoje está nessa condição, ele está se exercitando, porque Sim, ninguém sabe claro. porque amanhã não sabe o que ele foi antes, que foi antes, e que não poderá ser no futuro. E quando Jesus for utilizar, ele não vai se dizer, Ah. você fez isso errado. Não, ele vai utilizar o potencial Ele tem potencial. que cada um de nós tem, né? Tem. Construir desse cara que ele É. construiu, porque ele vai potencial. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, vamos terminar por aqui, porque já deu 8 horas. Muito obrigada a todos. Nós vamos desejar a todos um bom domingo, muita paz em todos os corações. Obrigada por estarem conosco. E Helena, Chico, a todos vocês. E vamos então encerrar aqui, depois nós vamos fazer a nossa prece. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Tchau, obrigado. Gente, cadê o negócio de Lá em cima. Lá em cima do lado esquerdo. Ali, à direita.